16 minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Muito bem, começando mais um bate-papo esportivo aqui em Primeira Hora Regional. Muito bom dia para você que nos acompanha em áudio e vídeo pelo YouTube, youtube.com/Rádio Band Vale, e também no dial do seu rádio em 102.9. Eu sou Conrado Balucci e aqui comigo ele, o eclético Antônio Carmo. Bom dia para você, Carmo. Bom dia, Conrado Balucci, aos amigos todos que nos prestigiam, nos acompanham nesta manhã de quinta-feira com o sol espalhado aí por toda a região. Vamos em frente. Muito bem, muito bem. Vamos começar falando então da Copinha. Tivemos jogos regionais ontem. O São José bateu o Atlético Guaratinguetá, despachando o Guaratinguetá, que é sede da competição da Copinha, né? 2 jogos, 2 derrotas. O Guará tá fora. O São José segue com chances, o grupo está embolado, porque pelos outros resultados, né, Carmo, o Juventude venceu o Nacional que liderava o grupo do São José. Então agora a gente tem assim, o Juventude com 4 pontos é líder, o São José vice-líder só perde no saldo também 4 pontos, e o Nacional com 3 pontos. E aí o São José vai enfrentar o Nacional na última rodada, para decidir quem fica Joga com a vaga, empate. ou o Juventude tem que se classificar, né? Joga pelo empate. O Atlético Guaratinguetá despediu-se ontem da Copinha, 4º ano, né? Que o Corujão, como é chamado carinhosamente, o time jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e acho que é o primeiro ano que não passa para a segunda fase, já teve outros bons momentos. Acabou perdendo ontem 2-1 para o São José. São José que tem, segundo as estatísticas aí, Conrado, o time mais novo da Copinha. A média é de menos de 17 anos. Né? Os jogadores, em sua maioria, com 17 anos. Tem jogador com 16, tem um outro com 19, 20. É o time sub-17 do São José que está jogando a Copinha. Pois bem, daí o São José ganhou 2-1 e depois o Juventude fez 3-0 do Nacional. E nessa classificação que você passou, então a coisa está assim, a última rodada é sábado, né? 1h da tarde, São José pega o Nacional, depois joga Atlético Guará e Juventude. Bom, Juventude, para perder a vaga, só se ele for goleado por 5-0 pelo time do Atlético Guará, convenhamos, isso não deverá ocorrer. Então, está classificado. E a outra vaga vai ser disputada diretamente São José e Nacional. São José jogará pelo empate. Empatando, estará classificado. Se perder, vai ficar fora, porque aí ele é o de gols de um só. Se ele perde, pelo menos por um gol, ele fica com saldo 0, o Juventude já tem saldo 3, aí o Nacional ultrapassa, vai para 6 pontos, mas depende só agora da molecada do São José, do técnico Diego Daniel, para conseguir essa classificação, jogando pelo empate no próximo sábado. Tem condições, por aquilo que a gente viu no grupo aí, São José tinha empatado com o Juventude, né, 0-0, teve chance de ganhar o jogo, perdeu um gol inacreditável no finalzinho, e ontem o Juventude sapecou 3-0 no Nacional, que houvera vencido com tranquilidade o Atlético Guará por 2-0. O Atlético Guará esse ano montou um time bem abaixo, né, um time bem mais fraco, sem condições de brigar aí pela classificação, e o São José vai se aproveitando bem disso. Time jovem, entrou em cima da hora no campeonato, faz boa campanha. É isso, e o Taubaté também jogou, entrou em campo ontem à noite e perdeu para o Águia de Marabá 2-1, embolando também o grupo do Taubaté, já que o Botafogo na sequência venceu 1-0 o Estrela de Março. O Estrela de Março já está eliminado, né? Perdeu os 2 jogos que fez, inclusive um deles para o Taubaté. Então a classificação do grupo do Taubaté agora é a seguinte: Botafogo 6 pontos, Taubaté e Águia de Marabá 3 pontos. Só que o Taubaté enfrenta o Botafogo na última rodada, precisando, dependendo do resultado do Águia de Marabá, de um empate, que o Taubaté está na frente por um gol de saldo, mas aí se o Águia... vai ter que vencer o Botafogo, não vai ter jeito não, né, Carmo? Porque provavelmente o Águia também não vai perder pro Estrela, né? Penso assim também.
Taubaté empatar com o Botafogo, ele vai a 4 pontos, aí torce para o Estrela de Março ganhar do Águia de Marabá, ou que haja um empate lá também, porque o Taubaté se classifica por conta desse saldo de gols hoje, que é melhor. Então, ontem o Taubaté até que fez um bom jogo, mas acabou perdendo. Copinha tem tudo isso daí. Queria destacar aqui, Conrado, a bela presença de público. O Joaquinzão, segundo informações, recebeu cerca de 7 mil torcedores. Eu vi um momento do jogo lá, que deu para perceber as cadeiras, sempre nas cadeiras, né, na Copinha, o pessoal procura um lugar mais confortável, porque não paga ingresso, né? E aí, lotado. E do lado da arquibancada também um belo público. Falaram em torno de 7 mil torcedores, o que é um número extremamente expressivo. Em Guará também, a parte coberta lá estava cheia e havia um razoável público no setor descoberto, na arquibancada, já que o jogo foi realizado a 1h com sol. Então, bacana os torcedores apoiarem aí os times, isso é normal, né? Na Copinha, o pessoal tá de folga, quem tá de férias aproveita, a molecada que não tá na escola, e aí você tem sempre um público bom. Mas no ano passado a gente não teve isso, no Joaquinzão não. Esse ano parece que o torcedor do Taubaté está mais animado e isso pode se refletir também dentro do Campeonato Paulista Série A2, que vai começar no próximo fim de semana. Enfim, fica tudo para o fim de semana. E nós poderemos ter, Conrado, dependendo da classificação de São José e Taubaté, um confronto entre os dois, já que o Guará está fora, São José e Taubaté poderão se enfrentar, porque a tabela já determina, né? O Guará é grupo 21, o Taubaté é grupo 22. Então, o primeiro do grupo de Guará pega o segundo do grupo de Taubaté, e vice-versa. Então, se o São José e o Taubaté, que podem até serem eliminados na rodada do fim de semana, né? Hoje, eles estariam classificados, São José em segundo no grupo dele, Taubaté em segundo no grupo dele. Então não se enfrentariam. Taubaté jogaria contra o Juventude e o São José contra o Botafogo. Mas depois também, se eles, hoje, numa hipotética passagem dessa maneira, vencessem os seus jogos, aí sim eles se enfrentariam, porque há uma sequência de jogos entre os times desses dois grupos aí. Vamos acompanhar. De repente, dependendo daquilo que acontecer no fim de semana, a gente pode ter São José e Taubaté no Sub-20 se enfrentando aí pela primeira fase eliminatória, na fase de 32 avos, né? Porque aí ficam 64 clubes. Muito bom, e acho que a chance é grande, viu, Carmo? A chance acho que não é pequena, não, desses dois times se enfrentarem. Você falou do público, e eu achei muito legal isso aí. Quer dizer, você vê que quando o torcedor, embora ano passado também na Copinha a gente não tenha visto esse público, e esse ano o torcedor parece estar um pouco mais animado, mas você vê como, refletindo até no futebol profissional, como o problema não é a falta de futebol, o desinteresse do torcedor, é justamente a condição financeira. Por exemplo, você pega os times profissionais que jogam o preço dos ingressos lá em cima, e aí muitas vezes você vê jogos com aqueles buracos, com estádios vazios. Não é que o torcedor não quer ir, é porque tá um pouco inacessível. Você vê, a Copinha você não cobra ingresso, então o público comparece mais, mesmo sendo um campeonato de base. Acho que os clubes podiam dar uma atençãozinha também nessa questão do preço do ingresso, que o Palmeiras, por exemplo, a briga danada que foi promessa de campanha da Leila abaixar o preço dos ingressos e neca que tibiribas, né? Não baixou nada. E mesmo assim teve a segunda maior ocupação, né? Do estádio em termos dos times da primeira fase. Tem muita gente que tem o sócio torcedor, e o clube trabalha para isso, né? Para que tenha o sócio torcedor, que daí é dinheiro garantido que ele tem, e o sócio torcedor é que acaba tendo a prioridade para ver os jogos, e o torcedor que não é sócio tem sempre uma dificuldade gigantesca para conseguir comprar o seu ingresso. Na Copinha é bom ressaltar, o Conrado, o torcedor, para ver o jogo, ele não paga nada, mas ele tem que entrar no site da federação lá, do jogo, e fazer o seu cadastro e retirar o ingresso lá, fazer o pedido e tal. Inclusive, parece que ontem estava tendo alguma dificuldade na entrada do Joaquinzão para leitura dos QR Code lá, aquela coisa toda, que é normal quando há um afluxo maior de público que às vezes você não está esperando. Mas o torcedor tem para ir para o jogo, não é só, vou ver o jogo agora sábado, vou lá. Não, você tem que primeiro entrar no site, ver o jogo que você quer, e aí já fazer o registro, o cadastro, separa o seu ingresso para ir para o jogo, dessa maneira que é feito desde o ano passado, a reserva do ingresso para os jogos da Copinha. Antes tinha um lance também que era 1 quilo de alimentos, você doava alimentos também, né? Teve umas épocas aí que você doava alimentos. O período foi assim.
Teve até um período de chuvas, né, que uma determinada cidade aí pediu aquele apoio. Acho que foi para mandar para outras cidades do Paraná, alguma coisa assim. Aí foi pedido cobertor, aquela coisa toda, material de higiene. A Copa São Paulo acabava sendo também fazendo um lado social. Mas dessa vez não precisa não. Tem para entrar no estádio, para ver o jogo, você tem que ter a reserva feita pelo site. Muito bom. Bom, alguns resultados de destaque ontem da Copinha, que segue por enquanto sem grandes surpresas até o momento, né? O Santos venceu o União Cacoalense 2-1. Olha só, o Bragantino fez 4-1 no Cosmopolitano. O São Paulo venceu o Independente 2-0. A Portuguesinha Lusa venceu 3-1 o Paulínia. Tivemos também o Botafogo, que a gente já falou, vencendo o Estrela de Março. O Fortaleza venceu o Confiança 4-2. Hoje tem Palmeiras, hein? Hoje o Palmeiras joga na Copinha. O Palmeiras que, por enquanto, só fez um jogo. Hoje tem o time do Carmo também, o meia-noite, enfrentando o Curitiba hoje, hein, Carmo? Você que gosta do meia-noite aí. Mas o Palmeiras enfrenta o Batalhão hoje, que não deve ser o time da Polícia Militar, mas tem um batalhão aqui. Bacana os nomes, né? O pessoal que vem pro jogo aí é muito legal. Meia-noite empatou o primeiro jogo, perdeu o segundo, não marcou nenhum gol ainda na competição. Vai pegar o Curitiba hoje. Curitiba que ganhou de 9 o jogo dele contra o outro time lá, que foi o Sportiva Real. Nesse grupo é Curitiba e Ponte Preta, que deverão se classificar, né? Então já caminhando para isso, meia-noite está estreando na Copinha, tá bom, vai clareando um pouco a sua participação, pensando na temporada do ano que vem. Hoje, mudar para de dia. Hoje fecha-se, né, a segunda rodada, já começa a terceira para definição de classificados. O Fluminense também, que é outro time sempre importante na Copinha, joga hoje, segunda rodada, pega o Brasiliense. Vamos acompanhar aí o fechamento da segunda rodada. Alguns times já garantiram classificação, o São Paulo e o Santos já estão classificados, o Corinthians ganhou um jogo, empatou outro, portanto ainda não está garantido, pega o 15 de Jaú amanhã na busca da classificação. E a gente vai acompanhando aí para ver as definições, né? Depois que termina essa primeira fase, não é nem separar os homens dos meninos, como a gente costuma dizer em muitos casos, né, Conrado? É separar o joio do trigo, quase, porque tem um time ruim demais, mas faz parte. Campeonato com 128, se na Copa do Mundo com 48 seleções já vai ser uma dureza se assistir alguns jogos lá, você imagina, né? Com 128 clubes, alguns que chegam aí apenas e tão somente para expor a marca, pôr o nome, mas faz parte, jogar Copinha é sempre uma atração. Então depois com 64 ainda não fica assim com um campeonato de muita qualidade. Com 32 na terceira fase, aí sim, aí já começa a ter coisa melhor para a gente poder acompanhar. Nessa primeira fase aí, eu vi alguns lances, rapaz, um canal aí separou lances bizarros e absurdos, né? Teve um lance lá do jogo do Santa Cruz, o zagueiro foi correr para trás para dominar a bola, ele tropeçou na própria perna, caiu. Aí a bola sobrou pro jogador do Santa Cruz e fez o gol. O juiz foi lá, deu falta, né? Aí o Pedro caiu só faltava o jogador, caiu sozinho, falou, não, juiz, eu caí sozinho, né? Coisa incrível. Outro que o cara perde a bola no meio campo, outro vai sozinho na frente do goleiro, se atrapalha todo, vai sair com a bola para a linha de fundo, vem o zagueiro e chuta a bola no goleiro e a bola entra, né? Parecendo aquelas brincadeiras de criança. Tem isso. Tem muita coisa aí que é para você dar risada, viu? Mas tem algumas coisas que são melhores aí em termos de qualidade. Mas essa primeira fase da Copinha é mais uma distração. Levando ao pé da letra, né? A pecha de que futebol é diversão. E tá divertindo mesmo a galera. Não, realmente, tem cada lance. E tem bons lances, né? Tivemos gol olímpico, tivemos golaços, né? Mas tem cada lance também. O gol do Taubaté ontem, não sei qual foi o garoto que fez, foi uma burdoada de fora da área, o Taubaté perdia por 2-0, incendiou o jogo fazendo um golaço, chutando de fora da área. Além de gol que não entrou, né, aquele gol do Palmeiras, que a bola bateu no travessão e não entrou, teve um outro lance também, o jogo do Grêmio Prudente, o Grêmio Prudente lá em Prudente contra alguém, vai substituição, aí levanta a placa, sai o número 2, aí o número 2 não sai, fica em campo, sai outro.
Aí mas não ficou com a mais, não. Aí ele participa de um gol. Aí o juiz coloca que ele saiu. Mas como é que ele saiu se ele participou do gol? Aí o adversário entrou para pedir a anulação do jogo como erro de direito. Porque o erro de fato, esse gol do Palmeiras, eu vi até lá na tela da Band, no jogo aberto, lá no jogo aberto, algum expert falou que esse jogo tinha que ser anulado. O cara, não sei nem quem foi o cabeçudo que falou uma coisa dessa, porque isso aí não é erro de direito, né? É erro de fato. O erro de direito é isso, você colocar um jogador a mais, ou ter uma alteração aí que tenha sido errada, prejudicando o adversário. Mas aí o jogo o resultado tá sob júdice. Tá para ser confirmado, não vai ser confirmado, porque não vai mudar nada também, o time lá já foi eliminado e o Prudente já está classificado. São fatos que ocorrem também, né? E hoje em dia virou uma moda esse negócio, qualquer coisa quer anular o jogo e tudo mais. Mas só para completar a informação tua, Carmo, foi o Arthur Machado, o jogador que fez o gol do Taubaté. Belo gol. Tá? Isso. O Arthur Machado tá muito bem. Carmo, já estamos esquentando os motores, como você disse, né? A Copinha antes ela inaugurava o futebol e aí terminava a Copinha, logo depois começavam os estaduais. Agora com esse calendário cada vez mais recheado, cada vez mais, né, pessoal buscando alternativas, o Paulistão já começa, outros estaduais por aí já começaram, sábado, agora final de semana já vem todo o resto dos estaduais, né, começando também, o Mineiro, o Gaúcho, o Cearense, a gente tinha começado, né, e agora começa o Paulista também, as equipes já se preparando, o Palmeiras já joga também nesse próximo sábado, eu vou pegar aqui o jogo do Palmeiras, o Palmeiras joga contra a Portuguesa. Contra a Portuguesa no Canindé. Isso. No Canindé. A federação também não tem. Tá todo mundo. O Corinthians estreia, São Paulo, vai todo mundo. E a federação falta um pouco de mais diversificação para ela. Primeira rodada do Campeonato Paulista do ano passado, Palmeiras e Portuguesa. Primeira rodada do Campeonato Paulista desse ano, Portuguesa e Palmeiras. Muda um pouco, né? Mas nós já tivemos, Conrado, campeonatos iniciados, o catarinense, o cearense, o paranaense. Pra você ter uma ideia, no campeonato paranaense, ontem o Coritiba perdeu em casa do Foz do Iguaçu, 3-2. Coritiba que vai jogar a Série A deste ano, né? O Cianorte empatou com o Maringá 3-3, o Londrina fez 3-0 no Operário. Pelo campeonato catarinense, o Joinville perdeu em casa do Figueirense 3-2 e o Avaí ganhou do Barra, que subiu da Série D como campeão para a Série C por 2-1. Então já está em andamento. E o Paulistão vai começar agora sábado, o Paulistão, o Cariocão, o Mineirão. Vamos acompanhar. Aliás, acho que o campeonato o Paulista, ele vai ter como jogo de abertura, acho que é o jogo do São Bernardo, né? Ele que vai fazer a abertura do Campeonato Paulista. E aí vai seguindo aí com todos os times entrando em campo, primeira rodada. A gente falou aqui, né? A federação conseguiu, pelo menos, que do jeito que ela queria, né? Que o campeonato passasse a final para 2 jogos, porque tem aquela Supercopa Corinthians e Flamengo, ela adiou um jogo do Corinthians, mudou a data, que seria contra o Novo Horizontino, vai ser dia 1º de fevereiro. Flamengo e Corinthians, a Supercopa, campeão da Copa do Brasil, Corinthians contra o campeão brasileiro, o Flamengo. Ainda não tem local e horário do jogo. Então, já houve essa mudança, porque dia 1º de fevereiro teremos essa definição, o jogo da Supercopa, que teoricamente abre, né, no calendário da CBF, abre o futebol brasileiro, mas ele já entra lá depois de muitos jogos que estão acontecendo. Então o jogo que vai abrir o campeonato sábado é São Bernardo e Capivariano, que vão jogar às 4h em São Bernardo. Depois o Santos pega o Novo Horizontino, a Portuguesa pega o Palmeiras, jogos de sábado, o Corinthians e o São Paulo jogarão no domingo. Boa, e vale destacar também, Carmo, que tem o Taubaté também estreando na Série A2, né? Enfrenta o Sertãozinho fora de casa, 7 horas da noite também. Da Série A2. O Corinthians vai pegar a Ponte Preta domingo e o São Paulo tem uma paradinha já complicada. Pega o Mirassol lá em Mirassol, onde ele tomou de 3-0 recentemente pelo Campeonato Brasileiro. Agora o Mirassol, só entrando nesse detalhe aí, perdeu vários jogadores, contratou outros.
manteve o técnico Rafael Guanais, mas é aquilo que eu falei para você, o Mirassol foi uma surpresa, o ano passado já não é mais este ano, todo mundo já conhece, então, e com essas mudanças, não sei se o time ficou mais forte ou mais fraco, mas agora não tem mais aquilo, o Mirassol ninguém conhece, todo mundo já conhece, já está esperto em relação ao adversário. E no Paulista da Série B, da Série A2, Conrado, então começa amanhã, com o jogo que era do Oeste, que agora mudou de nome para Osasco, eu costumo dizer que é Osasco Shopping, mas não é Osasco alguma coisa, porque lá já tem o Audax, tem o outro Osasco, agora tem esse Osasco que era o Oeste, que era de Itápolis, foi para Barueri, foi perdendo as casas, então mudou para Osasco, e vai jogar lá, então abre o campeonato contra a Ferroviária amanhã. Eu, aliás, nesse quesito aí, eu sou totalmente contra, viu, Conrado? Esse negócio de futebol moderno, abaixo futebol moderno, o time muda de cidade. Lembra do Guaratinguetá? Surgiu bem em Guará, campeão do interior, um time com Nenê e companhia, com Rocha, com César Santiago, com tanta gente boa, né? De repente, não fica mais em Guará, o time foi para a Americana. Foi para a Americana, ficou um ano só lá, ninguém quis o time, voltou para Guará, ninguém mais quis, vendeu lá para um aventureiro aí, e o time acabou, não existe mais. Esse negócio o time é o seguinte, o time é da cidade, de onde você é? Sou da cidade de São Sebastião. Então, tem que jogar em São Sebastião e ser de São Sebastião. Eu sou defensor dessa tese. Eu acho absolutamente ridículo isso, do time mudar de cidade, muda de nome e vai jogando o campeonato, sabe? Não dá para concordar com isso. E é o caso aí desse Osasco Shopping agora aí, que era o antigo Oeste, e que vai ser o adversário do Taubaté quarta-feira em Taubaté, o primeiro jogo do Burrão em casa. Taubaté, como você disse, estreia sábado, 19 horas em Sertãozinho, e o São José estreia domingo, 10 da manhã também, outra coisa, em 10 horas da manhã, jogo de horário de veterano, de amador, São José e Linense, lá em Lins, debaixo de um sol realmente que deverá estar bastante forte. Mas, se é permitido pela federação, quem sou eu, né, Conrado, para não querer? É isso, e essa moda aí que você falou dos times mudarem de cidade, isso tem muito dos americanos, né? As franquias, que os times de basquete da NBA, do futebol americano da NFL, eles jogam, era o Cleveland Ravens, aí depois virou o Baltimore Ravens, que mudou. Isso, para mim, na minha opinião, eu concordo com você totalmente. Tem nada, você arrebenta com o time, né? Porque você perde totalmente a identidade da onde ele era e para onde ele vai também, que ele não tem, aí é o dinheiro, é o money, né? É o dinheiro, é o futebol, mas você imagina aí em São Sebastião, onde você está, que não tem um time profissional, de repente o pessoal se junta aí, como foi esse caso do Meia-Noite lá em Patrocínio Paulista, lá, vocês estão aí, junta todo mundo, o pessoal do futebol amador aí, e vocês resolvem colocar R$1 milhão, que é a taxa para se inscrever um time no futebol profissional, junto à Federação Paulista de Futebol, e forma-se o São Sebastião Futebol Clube, vocês arrumam o estádio e tudo mais, e entra na Bzinha, passa para a Série A4, Série A3, Série A2, e aí quando chega na Série A1, vem o empresário e fala, vamos lá, tem uma cidade melhor que vai oferecer para vocês uma condição melhor, vocês vão jogar lá e tal, e aí vocês, vão embora para outra cidade e deixa de ser São Sebastião, vai lá para Suzano, passa a ser o Suzano Futebol Clube. Não dá, não tem jeito, eu acho que isso é absolutamente fora de propósito. Outro caso grandioso disso foi o Barueri, né? O Barueri foi muito forte e resolveu mudar para Prudente, que não é esse Grêmio Prudente que joga agora. Foi para Prudente. Ficou lá 2 anos também, não deu certo, voltou para Barueri e acabou. Não tem como, Conrado. Aí não tem cidadão. Esse Oeste não tem. Você vai no jogo do Oeste, o público pagante é de 8 torcedores, 10. São esposas dos jogadores, empresários, só isso. Não tem ninguém se interessa em ver um jogo. Lá em Osasco, o Audax, que já foi vice-campeão paulista, lembra, né? Do time do Fernando Diniz, que era presidido pelo Vampeta. Já acabou também, está na Bzinha aí, e o outro Osasco, o Grêmio Osasco que existe lá, já não tem público para esses dois times, ninguém liga. Lá em Osasco o pessoal torce para o Corinthians, para o Palmeiras, São Paulo, Santos, ninguém liga para os times da cidade, né? E agora chega mais um time ainda, só para usar o estádio que é municipal, José Liberati, estragar com mais rapidez o gramado, e não tem nenhuma atração. O que leva a ter esse time? É o empresário que é dono do time e que ganha o seu dinheiro
vendendo o jogador, fazendo ali o seu trabalho, mas nenhuma identificação com o futebol da cidade. É isso, sem dúvida nenhuma, concordo sempre com você, Carmo. Vamos nessa então, já são 8h41. Só para registro, hoje tem um jogão, né, no campeonato inglês. Hoje Liverpool e Arsenal se enfrentam às 5 da tarde, só para quem gosta aí de ver um bom futebol, tem um bom jogo, então, Arsenal e Liverpool nas cabines ali da competição. Campeonato inglês que tem o Arsenal liderando depois de muito tempo. O Arsenal, que foi o último time campeão invicto lá, né, com Arsène Wenger e Thierry Henry e companhia lá para 2009 e tal, e que esse ano vai liderando o campeonato. E agora nós estamos no começo do segundo turno do Inglesão 2026. E um detalhe interessante lá na Inglaterra, Conrado, o Arsenal demitiu aquele técnico que foi campeão mundial, Maresca, mandou ele embora e trouxe o técnico lá de um time da França, que é a espécie do segundo time do Arsenal, que o dono é do Chelsea, é o mesmo de lá. Aí o pessoal de lá falou, nós somos o segundo quadro do Chelsea. A gente prepara aqui para mandar para eles lá. O pessoal da França está bravo com relação a isso aí. É o caso de um mesmo dono. É o caso do John Textor aí, do Botafogo, tem outros times. Aliás, o Botafogo está numa crise financeira, a gente precisa comentar sobre isso aqui, está terrível a situação no Botafogo. O United também mandou o técnico embora, o português, está contratando outro. Lá na Inglaterra também está mais ou menos assim, igual no Brasil. E o destaque também, Conrado, Copa do Rei da Espanha, que é disputado lá na Arábia Saudita, né, já há algum tempo. Ontem, liderado pelo Rafinha, o Barcelona fez 5-0 no Atlético Bilbao. Hoje jogam Real Madrid e Atlético Madrid. Os vencedores farão a final no próximo fim de semana. É uma atração. Valendo o título da Supercopa da Espanha. E você falou do técnico do Arsenal que veio, o espanhol Arteta, né, que foi jogador da seleção e tudo mais. O Mikel Arteta, de 43 anos. Esse do Arsenal, né? Sabe que eu na Inglaterra... Do Arsenal. Eu na Inglaterra torço pelo Arsenal. Palmeirense, torço pro Arsenal. Então você já sabe que eu gosto de sofrer. Então nem me iludo mais com o Arsenal. Vai carregar aí a liderança o campeonato inteiro e vai entregar a paçoca que nem expectativa. Esfarela tudo no final, viu, Carmo? É impressionante. Vamos nessa então, Carmo. Amanhã a gente volta então, com mais informações. Tem esse Mirassol também, amanhã a gente fala um pouco desse Mirassol aí que desmontou. Eu vou trazer aqui os jogadores que foram e os que chegaram, aí a gente faz um balanço aqui também desse Mirassol. Um dos jogadores que eu acho que vai fazer muita falta é o lateral direito Lucas Ramon, mas isso é assunto para amanhã. Vamos nessa, ótima quinta-feira para você, boa quinta-feira, amanhã a gente tá de volta, Carlos, tamo junto. Muito obrigado, Conrado. Para você também um abraço aos amigos todos que sempre nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean.